Houthis, grupo rebelde iemenita, sequestra alguns funcionários da ONU e depois de mudanças políticas sensíveis do governo Trump, coisas ruins podem acontecer contra a organização. Enquanto isso, a gente tem o Pete Hegseth sendo nomeado como secretário de defesa dos Estados Unidos, e por que isso é considerado uma grande vitória para o governo Trump, analisar aqui no vídeo, enquanto Marco Rubio, que é hoje o representante das relações exteriores dos Estados Unidos, anuncia o fim do financiamento, o fim da ajuda externa dos Estados Unidos, excetuando para Egito e também para Israel. Isso significa que países como Jordânia, territórios como Taiwan e até mesmo a Ucrânia vão perder o financiamento americano. O que será que isso quer dizer, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre palavras do Zelensky, que considera que o Putin está tentando manipular o Trump e pede para que ele acorde para a situação, enquanto China e Rússia veem com bons olhos as declarações de Trump de uma desnuclearização do mundo. Rússia tem uma grande derrota com a base de Tartus, ali na Síria, os russos sendo expulsos daquela base pelo novo governo sírio. O que será que isso significa para o país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. 2025 começou e eu sei que você tá cheio de resoluções a serem cumpridas. Vamos colocar mais uma? Melhorar a nossa autoestima. E a relação que você tem com o seu cabelo é muito definidor desse processo. Posso falar com muita propriedade, tá? Porque eu não tinha cabelo, né? Completamente careca. Fiz um processo de transplante capilar, pois isso melhorou muito a minha relação pessoal, profissional em várias áreas da minha vida. O ganho de confiança. Cara, aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, metade dos homens até 50 anos de idade já contam aí com algum tipo de calvície. Claro, o melhor é você começar a tratar antes de chegar, né, no processo que eu cheguei. Mas hoje, por exemplo, eu tenho que continuar tratando, né, dos meus novos cabelinhos e impedir que os antigos continuem caindo. Sabe quem me ajuda nesse processo? A parceiraça aqui do canal, que é a Manual. Cara, é super simples, tá? Você entra no site, você preenche um questionário e aí um médico especialista vai fazer um tratamento individualizado de acordo com as suas necessidades. Fora que, durante todo o período de uso do produto da Manual, você vai ter um acompanhamento clínico ilimitado. Vai lembrar, pessoal, que vale para os casos mais básicos até também os casos mais avançados. Cara, de verdade, sensacional, tá? Recomendo bastante para vocês. E por a Manual ser parceiraça aqui do canal, eles estão disponibilizando com o cupom PROF40 40% de desconto, 40% de desconto na sua primeira compra no site. Cara, não perde essa oportunidade, tá? Ah, professor, mas eu tenho vergonha porque vão ver que eu vou fazendo tratamento de saúde capilar. De verdade, vou até mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a caixa que chega na sua casa. Não dá pra saber, até nisso, tá? Os caras pensam e são extremamente discretos pra você manter um pouco da sua privacidade, vamos colocar assim, tá bom? Então, ó, usa o cupom PROF40 que você vai ter acesso a 40% de desconto na sua primeira compra. Tamo junto, vamos retomar nossa autoestima para 2025 e conte muito com a Manual para isso. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E não esquece, hein? Galera, meu topetinho aqui, ó, tá voltando, manual e tal, ajudou bastante, tá bom? Recomendei para vocês. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve os Houthis, para quem não sabe, grupo rebelde, xiita, que atua no Iêmen, que é hoje um dos grupos, organizações aliados do Irã, do chamado Eixo da Resistência, ou seja, o grande inimigo dos Estados Unidos, inimigo de Israel, e inclusive no ano passado e no ano retrasado, até um pouco antes que isso, tá? Alterou bastante a configuração da logística de transporte marítimo por fazer ataques contra embarcações em direção a Israel, que passassem pelo Golfo de Aden, Estreito de Bab el-Mandeb, pelo Mar Vermelho. Os Houthis, eles foram designados como uma organização terror tananã pelo governo americano. Isso quer dizer, professor, qual que é o simbolismo disso, né? Essa mudança aí. Que você não pode, por exemplo, hoje ter o Iêmen, ou pelo menos as partes que são controladas pelos xiitas, né, pelos Houthis, no Iêmen, recebendo ajuda humanitária, fazendo campanha, por exemplo, de financiamento, contraindo crédito. Então, com essa designação americana, várias burocracias são criadas que dificultam, claro, o estabelecimento de um governo ou de algum tipo de organização governamental mais sólida nos territórios controlados pelos Houthis. Tendo isso em vista, os Houthis, eles sequestraram 7 funcionários da ONU. O próprio Antônio Guterres, que é a liderança da organização, exige a libertação imediata e incondicional deles. Professor, mas por que eles fizeram essa
essa prisão aí, né, ou esse sequestro dos funcionários da ONU. Não explicitaram, pelo menos não enquanto eu gravo para vocês, mas ano passado tivemos uma situação semelhante. Ano passado, os Houthis, eles também já tinham feito a prisão de 13 funcionários da ONU e mais ou menos 50 funcionários de outras organizações não governamentais, alegando que não passava de uma rede de espionagem do governo americano em conluio com Israel. Ou seja, as alegações que Israel faz, né, que a ONU, a UNRWA e coisa que o valha, tem ligação forte com movimentos palestinos radicais, eu diria que os Houthis também fazem, só que na contramão, alegando que os funcionários da ONU, na verdade, eles são espiões, mandados pelos Estados Unidos e pelo Israel, para dificultar ou para fazer algum tipo de interferência interna, um inside job ali no governo iemenita. Será, pessoal? Claro, com a mudança dos Estados Unidos e agora com esse sequestro e podendo perder apoio importante da ONU, eu diria que os Houthis não devem ter um futuro muito próspero, vamos colocar assim. Enquanto isso, cara, a gente tem também o Pete Hegseth, para quem não sabe, né? Antigo comentarista e também apresentador da Fox News e um veterano da Guarda Nacional do Exército, que participou da campanha no Iraque e da campanha no Afeganistão, foi nomeado como secretário de Defesa dos Estados Unidos. Isso é legal, né? Mais um secretário dentre vários outros que vão ser nomeados. Só que eu diria que esse era talvez o principal desafio. Por quê? Ele é visto, inclusive por alguns republicanos, tá? Como alguém que não tem todos os predicados necessários para ser um cara que vai comandar, por exemplo, o Pentágono americano. Ele tem alguns envolvimentos polêmicos relacionados com violência contra a mulher, relacionado com embriaguez também, né? Coisa que a nossa plataforma não gosta muito que fale. Ele fala que são todas denúncias anônimas, é só para derrubar sua reputação, enfim. Então, como eu trago para vocês, o Trump, ele muito mais do que um republicano, ele é um trumpista. Nem todos os republicanos gostam dele. E eu diria que o Pete Hegseth talvez fosse uma das nomeações ou a nomeação mais polêmica, que poderia gerar resistência maior dentre os republicanos. Tanto que hoje, por exemplo, no Senado, nós temos 47 democratas e 53 republicanos. A votação foi 50-50. Ou seja, 3 republicanos, mesmo sendo republicanos, não votaram na nomeação do Trump. Professor, se empatou, como que ele ganhou? Porque aí o critério de desempate passa a ser o vice-presidente, que é o Vance, né, o J.D. Vance, que, claro, votou a partir da nomeação. Ou seja, se o mais polêmico, digamos assim, ele já foi aceito pelo Senado americano, isso quer dizer que o Trump, mesmo com indicações que não são consenso entre o Partido Republicano, pode levar vários secretários. Ponto importante também, né? E demonstra apoio, claro. Ponto importante. A gente teve uma denúncia feita pela revista Time, falando que o Elon Musk teria uma espécie de campanha de financiamento para fazer com que aqueles que não, os senadores republicanos, claro, que não votarem nas indicações propostas pelo governo Trump, eles poderiam sofrer algum tipo de retaliação política. Ou seja, o Elon Musk faria uma campanha de financiamento para outros senadores, para que aqueles outros senadores vencessem em detrimento dos senadores que não votaram de acordo com as nomeações do Trump. De novo, se isso for verdade, a revista Time que divulgou isso, tá? Se isso for verdade, galera, uma interferência bem sensível no processo democrático. Porque um mega bilionário, basicamente, tá obrigando os senadores a votarem de acordo com o que ele ou com o governo Trump pensa, sob possível retaliação de não ter uma próxima eleição, ou de não ser eleito numa próxima eleição. Problemático. Outra notícia, galera, bem importante, está ligado a uma notícia. Ponto importante que sai na mídia do político, confirmado por alguns políticos também americanos, de que o Marco Rubio, que hoje é o responsável pela política externa dos Estados Unidos, acabou com a campanha de financiamento, excetuando para Israel e para Egito. 2 países muito sensíveis para toda a questão, claro, do Oriente Médio. E o Egito nem tanto, né? Mas Israel talvez um dos principais aliados regionais dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é uma região super estratégica, por rotas comerciais, diversidade étnica, presença de combustíveis fósseis, dentre outras questões bem sensíveis aí. Professor, o que isso quer dizer? Segundo a própria mídia, tá? Isso quer dizer que países que recebiam financiamento, como por exemplo Jordânia, Taiwan, que é polêmico, né, ser um país, mas entenderam, né, o território de Taiwan, que também recebia financiamento americano. Alguns programas, por exemplo, até para o continente africano, porque esse financiamento aparentemente não é só do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista de algum tipo de ajuda, até mesmo social, de campanhas de saúde, coisa que valha. E principalmente para a Ucrânia.
levando em consideração, cara, que todos, tá, até os feitos pela administração anterior, estarão suspensos. Pela notícia do Político, tá bem claro que existem algumas exceções de acordo com a estratégia americana, tudo tal. Só que a grande questão é que a gente não sabe ainda qual é essa estratégia americana. Muito possivelmente o Marco Rubio, dentro aí, pessoal, dos 90 dias, né, que vai estar essa proibição, ele fará um relatório muito mais detalhado para saber quais assistências que vão continuar ou não. É claro que pegou, assim, muito de surpresa, né, principalmente a comunidade ucraniana, que espera maiores novidades para saber se de fato acabou a ajuda à Ucrânia ou não. Mas pelo menos suspenso, aparentemente, tá. Professor, entendi. Então quer dizer que o Trump ele abandonou a Ucrânia. Não sabemos, mas ele sempre colocou como prioridade que ele vai pensar muito mais das fronteiras americanas e tá fazendo isso com o estado de emergência, a ameação de anexar o Canadá, né, enfim, do que exatamente nos limites ou nas fronteiras de outros países. Mas, ao mesmo tempo, vai lembrar também que ele anunciou que caso a Rússia não aceite negociar, ele já está preparado para aplicações de sanções, punições, etc. Ou seja, tem que pensar em algum tipo de processo de paz. Só que o Putin, cara, ele também tá vendo assim com bons olhos, né? Ele tá falando, por exemplo, poxa, declaração extremamente polêmica, colocando que, por exemplo, a guerra não teria acontecido se lá em 2020 a eleição não tivesse sido roubada do Trump, ou seja, alegou que o governo Biden, Câmara, né? Teve uma eleição que foi roubada, narrativa que é corroborada por parte dos republicanos, até mesmo pelo Trump também, né? Pelo menos é o que ele falava aí. E colocou também, cara, que o governo Biden e o governo Kamala se recusavam a conversar. E que agora ele sabe que o Trump é um presidente mais inteligente e que não vai fazer com que políticas não favoráveis aos Estados Unidos sejam aplicadas em relação à Rússia. Aí até colocou, né, por exemplo, estão falando que a Rússia, a China e os BRICS estão querendo abandonar o dólar. Mentira, quem abandonou o dólar foi eles, né, que proibiram, aplicaram sanções e tal, e praticamente estão empurrando os países em desenvolvimento ou os países dos BRICS a pensarem no processo de desdolarização. O Zelensky, é claro que está muito preocupado com essa situação. Aparentemente, cara, a ideia de entrar para a OTAN não vai rolar, né? O Trump até falou em fazer 20 anos, uma política de 20 anos de um hiato para entrar na OTAN no futuro. O Putin falou que não aceita. O Robert Fico da Eslováquia, que está sofrendo com protestos no país também, falou que ele, como membro da OTAN, não aceitaria a entrada para a Ucrânia e aparentemente está tendo uma certa postergação aí da questão. O Zelensky falou mesmo que o Putin, na verdade, está querendo manipular o governo Trump, porque o Trump está pensando muito no processo de paz, quer estabelecer ali um acordo pelo mundo, mas o Putin está preparado para continuar com a sua guerra. Aparentemente, pessoal, o Zelensky está muito preocupado com a situação atual e está meio querendo que provocar o Putin, ou o Trump, né? Vai cortar ajuda? Vai querer negociar com o Putin? O Putin, na verdade, não quer negociar não, hein? O cara tá preparado pra guerra. Continua me ajudando aqui, ó, mandando tropas, equipamentos e tal, porque é isso que eu preciso. Cara, se de fato o Zelensky for obrigado a negociar e perder uma série de territórios depois de ter gastado dinheiro, ter endividado a Ucrânia, eu diria que o futuro político dele também não tende a ser muito agradável. Por isso que eu percebo uma certa situação de desespero do Volodymyr Zelensky. Outra notícia, cara, bem importante, está ligada às declarações do Trump, que estava pensando em conversar com a Rússia e com a China em um processo de desnuclearização. A gente sabe que a gente teve um ápice do programa nuclear durante a Guerra Fria, porque a Guerra Fria era muito mais, né? Pareça muito mais do que seja. Ou seja, você tem que parecer mais forte. O seu sistema econômico, socialista, capitalista, tem que parecer superior ao seu adversário. Então eles iam desenvolvendo o número de ogivas nucleares, era suficiente para destruir várias vezes o mundo. Cara, convenhamos que é desnecessário, né? Eu posso destruir o mundo 20 vezes. Eu posso 30. Cara, o mundo só dá pra destruir uma vez, né? Concorda que é muito mais assim uma retórica, uma guerra híbrida pra mostrar que eu sou superior a você? Só que manter essas ogivas, galera, isso custa caro e promove uma certa insegurança no planeta também. Então, tratados como Acordo START, como New START, dentre outros acordos de regulação do uso de armas, principalmente armas nucleares, foram assinados. Só que desde a guerra Rússia-Ucrânia, eu diria que reduziu bastante. O próprio tratado New START, por exemplo, a gente teve a Rússia abandonando, alegando que a culpa é dos Estados Unidos, porque o acordo New START ele previa uma fiscalização mútua dos equipamentos. E a Rússia fala, por exemplo, que pelas sanções que são aplicadas, a Rússia não poderia vistoriar as armas dos americanos, então é injusto que os americanos tivessem acesso às vistorias às armas russas.
Fora que, por exemplo, o acordo New START, ele prevê que os Estados Unidos fiscalizem armas russas, mas a Rússia não pode fiscalizar, por exemplo, armas britânicas ou armas francesas. Então, houve um rompimento. Aparentemente, o Trump está disposto a fazer esse processo e falou que China e Rússia têm que participar do processo. Pois bem, pessoal, a gente teve o Putin aceitando e falou que está completamente disposto a fazer uma renegociação sobre o corte de armas nucleares para trazer mais estabilidade para o planeta. De novo, nossa, professor, como o Putin e o Xi Jinping são bonzinhos, tá? Não acho isso. É porque se o Trump anuncia que vai cortar ajuda a Taiwan, isso beneficia a China. Por que a China não acalmaria um pouco os ânimos com os Estados Unidos até a fim de não ter uma guerra comercial? Para o Putin, é importante que também os Estados Unidos reduzam a ajuda à Ucrânia. Então, por que a Rússia não aceitaria renegociar uma coisa que pode ser boa até para a Rússia mesmo? Cortar custos, evitar gastos com manutenção de armas nucleares. Não existe bonzinho na geopolítica, né? Mas percebam que Trump e Xi Jinping, aparentemente dispostos a renegociar o controle de armas nucleares, é mais um passo numa tentativa ali de aproximação com os Estados Unidos, o que pode ser ruim para territórios estratégicos, como, por exemplo, Taiwan e também para a Ucrânia. E para finalizar, pessoal, notícia importante sobre a base de Tartus. Para quem não sabe, é uma base que existe ali na Síria, dá acesso ao Mar Mediterrâneo, super importante para os russos, desde a aliança da União Soviética com Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad. Essa base ela foi super estratégica durante toda a Guerra Civil da Síria para que os russos usassem como um apoio logístico para a entrega de armas e equipamentos para que a ditadura de Bashar al-Assad se consolidasse no poder. Pois bem, pessoal, a gente falou bastante da retomada ali do poder pelo HTS, com a Jolani como líder, e como a antiga Frente al-Nusra, que era uma dissidência da Al-Qaeda, quer passar hoje uma visão muito mais ocidentalizada. Somos bonzinhos, não somos extremistas islâmicos e somos aliados aqui do Ocidente. Ser aliado do Ocidente com a presença de uma base russa no território talvez não seja muito real, vai, para os americanos. Então a gente teve o fim do contrato de aluguel da cessão da base de Tartus para a Rússia. Exatamente, galera. Ou seja, a Rússia vai tirar os seus equipamentos militares. É de fato uma derrota muito grande para a Rússia. O Oriente Médio ele é super relevante e a Síria talvez ainda mais. Posição no coração do Oriente Médio, rotas comerciais, presença de petróleo, a gente está falando de acesso ao Mar Mediterrâneo, pontos muito sensíveis para a geopolítica, e lembrando que o interesse da Rússia não é só no Oriente Médio, mas também no continente africano. Hoje, com as revoluções, os golpes revoluções, duas coisas, né? Que acontecem nos países do Sahel, com a presença tanto de tropas russas, mas também do Grupo Wagner, que depois da morte do Prigozhin tem uma ligação ainda mais próxima com o Estado russo, utilizava a base de Tartus como esse apoio logístico. Ou seja, eu diria, galera, que essa guinada da Síria em direção ao Ocidente é preocupante também para os russos. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.